Onde Jesus foi os 3 dias entre sua morte e ressurreição? A narrativa dos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus é um ponto de intriga e mistério na história cristã, pois a Bíblia oferece poucos detalhes explícitos sobre esse intervalo. Essa lacuna temporal suscita diversas interpretações e teorias ao longo da história do cristianismo, levando estudiosos, teólogos e fiéis a explorar passagens bíblicas que possam sugerir pistas sobre as atividades de Jesus durante esse período. Embora não haja um relato detalhado, há textos que têm sido objeto de análise e debate, como a possível pregação de Jesus aos espíritos em prisão e sua descida ao inferno, criando um cenário de especulação e reflexão sobre o que aconteceu durante esses 3 dias cruciais na narrativa da redenção cristã. Os relatos sobre a morte e sepultamento de Jesus, narrados nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, descrevem um evento de significado profundo no contexto da fé cristã. Após ter sido crucificado, Jesus entregou seu espírito e morreu, conforme testemunhado pelos evangelhos. Seu corpo foi retirado da cruz e colocado em um sepulcro oferecido por José de Arimateia, um membro do Sinédrio e seguidor secreto de Jesus. Nicodemos, outro membro do Sinédrio, auxiliou na preparação do corpo de Jesus com especiarias e linhos. O sepulcro onde Jesus foi colocado foi selado com uma grande pedra, uma precaução feita pelos líderes judeus, conscientes das predições de Jesus sobre sua ressurreição após 3 dias. Para assegurar o túmulo e evitar qualquer interferência dos discípulos, eles requisitaram guardas a Pilatos. Este momento da morte e sepultamento de Jesus é retratado como um período crucial de transição na narrativa bíblica, marcando o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e o início de um período de expectativa e esperança para os seguidores de Jesus. Esses relatos são fundamentais para a compreensão da crença cristã na morte sacrificial de Jesus e no subsequente evento da ressurreição, que forma o cerne da fé cristã. O anúncio aos espíritos em prisão é um tema baseado em uma passagem específica das Escrituras cristãs, 1 Pedro 3, 18, 20. Este trecho suscita uma gama de interpretações e debates teológicos. Pedro menciona Cristo padecendo pelos pecados, o justo pelos injustos, e declara que ele, após ter sido morto na carne e vivificado no espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. A compreensão desse texto tem sido motivo de debate ao longo dos séculos. Algumas interpretações sugerem que, após sua morte, Jesus pregou aos espíritos de pessoas que morreram antes de sua vinda terrena, oferecendo uma oportunidade de redenção. Outros entendem esses espíritos em prisão como seres humanos em desobediência nos tempos de Noé, enquanto algumas correntes teológicas propõem que se refira a anjos rebeldes. Essa passagem, embora seja breve, levanta questões complexas sobre a natureza de Cristo, sua obra redentora e a extensão da salvação oferecida por ele, desafiando os estudiosos a explorar e compreender mais profundamente seu significado dentro do contexto bíblico e teológico. A alusão à descida aos infernos ou descida ao Hades por parte de Jesus é uma temática complexa presente em interpretações teológicas baseadas em passagens como Efésios 4, 8 e 10. Neste trecho, Paulo cita um salmo do Antigo Testamento ao dizer: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esta referência tem sido interpretada por alguns teólogos como uma indicação de que Jesus, após sua morte, desceu ao Hades. As interpretações variam, e alguns acreditam que ele libertou os justos do Antigo Testamento que aguardavam a redenção, enquanto outros consideram essa descida como uma representação simbólica de sua vitória sobre a morte e o domínio infernal. Contudo, a Bíblia não fornece detalhes específicos sobre o que ocorreu durante esse período, gerando debates teológicos ao longo da história cristã. A compreensão exata desta passagem permanece como um dos mistérios da fé cristã, instigando reflexões profundas sobre o significado da obra redentora de Jesus e seu triunfo sobre as forças do mal e da morte. Os textos bíblicos que se referem à preparação para a ressurreição de Jesus são fundamentais para a compreensão da narrativa cristã sobre sua morte e ressurreição. Ao longo de seu ministério terreno, Jesus fez várias alusões claras à sua morte e ressurreição após 3 dias, demonstrando plena consciência e compreensão do papel crucial desses eventos para a redenção da humanidade. Em passagens como Mateus 12 horas e 40 minutos, Jesus estabelece uma analogia ao comparar sua morte e ressurreição com o período em que Jonas esteve no ventre do grande peixe. Ele anunciou repetidamente sua morte iminente e ressurreição, destacando a relação desses eventos com a consumação das Escrituras e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Essas previsões de Jesus sobre sua própria ressurreição não apenas atestam sua divindade, mas também delineiam a importância crucial desses eventos na história da redenção cristã. As referências proféticas de Jesus aos 3 dias são pilares da fé cristã, demonstrando sua autoridade sobre a morte e apontando para a vitória que seria conquistada por meio de sua ressurreição, consolidando a base da esperança cristã na vida eterna e na salvação.
A complexidade dos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus apresenta um desafio intrigante para a compreensão teológica e a interpretação das Escrituras. A falta de detalhes explícitos nos relatos bíblicos sobre as atividades de Jesus durante esse período crucial permite uma variedade de interpretações e teorias dentro do cristianismo. As passagens que aludem à pregação aos espíritos em prisão e à descida aos infernos são temas que têm gerado considerável debate e reflexão teológica ao longo da história da Igreja. Enquanto algumas interpretações sugerem uma atuação de Jesus após sua morte para resgatar os justos ou proclamar sua vitória sobre o domínio da morte, outras visões consideram esses eventos de maneira mais simbólica ou abstrata. Contudo, independentemente das interpretações, o mistério desses 3 dias ressalta a profundidade da obra redentora de Cristo e sua vitória sobre o pecado e a morte, elementos centrais da fé cristã. Portanto, os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus permanecem como um ponto de mistério, fé e reflexão teológica, convidando os cristãos a contemplar o significado mais amplo da redenção e da esperança que emerge desse evento singular na história da humanidade. Deixem seus comentários, compartilhem experiências e fiquem conosco para mais explorações fascinantes aqui no canal. Até a próxima, e que a sabedoria guie cada um de nós.